Meu povo, quarta-feira tem o Atlético na Copa do Brasil, jogo de volta contra o Sport, 8 da noite, ao vivo no Sport TV. O Galo tem a vantagem, né? Venceu a primeira partida de ida por 2-0. Vamos pra cidade do Galo, com a Maria Cláudia Bonucci, porque com a rodada suspensa do Brasileirão no fim de semana, o pessoal ganhou uma folguinha de domingo, Bonucci. Boa tarde. Ganhou sim, Maurício. Muito boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O time teve folga ontem, mas já se reapresentou hoje pela manhã aqui na cidade do Galo. Teve treino. O time segue se preparando para essa partida de quarta-feira, né? Contra o Sport pela Copa do Brasil. Amanhã o Galo finaliza a preparação aqui no CT e viaja no início da tarde lá para o Recife. Nos bastidores, o Atlético segue de olho na janela do meio do ano. Já tem um reforço confirmado, que é o Bernard, né? Como a gente sabe. E como a gente já trouxe aqui no GE, o Galo está monitorando, está estudando o retorno do zagueiro Júnior Alonso. Enquanto isso, os torcedores do Galo estão monitorando, sabe o quê? As redes sociais dele. Ontem o Alonso postou uma foto num jogo pelo Krasnodar da Rússia, que é o atual clube dele, com a seguinte legenda: Last Dance, que significa a última dança. E tem gente achando, Maurício, que isso aí é uma despedida, viu, para esse possível retorno ao Galo. As redes sociais, às vezes, têm as respostas. Bonucci, muito obrigado pelas informações, bom trabalho. Hoje... Cláudio Rezende tá na área. Primeiras notícias do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia a você, João Vitor Cirilo. Bom dia a todos que se ligam no Rádio Esportes. Ótima semana. E o Atlético já nos preparativos finais, né? Para o duelo da Copa do Brasil. Quarta-feira tem o Galão da Massa em campo para carimbar sua classificação às oitavas de final Copa do Brasil. Atenção, você que tá aí meio desligado, o Campeonato Brasileiro teve paralisação de 2 rodadas. A Copa do Brasil não. O Galo entra em campo quarta e o jogo teve o horário alterado, hein? Quem no fim de semana não acompanhou, ontem a gente já trazia na Itatiaia, o jogo seria às 7 da noite, foi para as 8. Então, quarta-feira, 20 horas, 8 da noite, Arena Pernambuco. No Recife tem o Galo contra o Sport Recife, que vem de 2 derrotas seguidas na Série B, perdeu de virada no fim de semana o Sport. Logicamente que a comissão técnica do Gabriel Milito está acompanhando tudo de perto aí do adversário para o Atlético poder explorar esses problemas que o Sport vem apresentando. E a gente destacava em manchete, Cirilo, o Galo não quer o Milito um time reativo, pelo contrário, o Atlético vem sendo um time de posse de bola, mesmo com a vantagem, e o Galo tem uma vantagem significativa, 2-0, foi o placar construído no jogo de ida na Arena MRV, é para jogar da mesma forma, não se acovardar, não mudar o estilo de jogo, porque pode ser perigoso, né? A Copa do Brasil, a gente já acompanhou durante a história da competição vários tropeços, várias zebras. Então o Galo, para continuar na batida, para eliminar, né, aquela questão da primeira derrota que aconteceu lá contra o Peñarol, né? Você passa uma borracha, principalmente se ganhar o jogo e se conseguir aí um bom desempenho na quarta-feira. Treinamento agora pela manhã está sendo finalizado na cidade do Galo, é o penúltimo. Amanhã cedo ainda tem uma outra atividade e o embarque da delegação, né, do time do Atlético vai acontecer amanhã por volta de 1h30 da tarde, rumo ao Recife, com chegada prevista já por volta de 4h20 em Recife, aí só descanso mesmo até a hora do jogo. Eu convido o torcedor para acessar a matéria que está lá no nosso site, itatiaesporte.com.br, do Túlio Kaiser. Atlético inicia a semana em que pode ficar próximo de 50 milhões em premiações. É isso mesmo, o Galo tem esse duelo contra o Sport, já garantiu por participar desta fase que está jogando com o Sport 2.200.000. Se passar pelo Sport, garante mais 3.460.000 reais. Já vai acumular na Copa do Brasil mais de 5.600.000 e tem premiação na Libertadores, né? O Galo daqui praticamente uma semana vai jogar contra o Caracas na última rodada da fase de grupos da Libertadores e cada vitória na fase de grupos, ela garante $330 mil, que dá mais de R$1 milhão. Se vencer o Caracas, garante essa premiação, né, da vitória por jogo. Já garantiu o Atlético na Libertadores $1 milhão, que dá mais de R$5 milhões por participar da fase de grupos. Tem ainda o valor somado até aqui já foi de 32 milhões. Se o Atlético ganhar mais um, vai para 5 milhões, já está garantido. Nas oitavas, o Galo está classificado, soma mais 6 milhões, por esses valores todos aí, Cirilo vai chegar a quase 50 milhões de reais. Todo mundo está precisando de grana, o Atlético não é diferente.
Então vale muita coisa, né, Cirilo? Esse jogo de quarta-feira, o da outra terça também, contra o Caracas, principalmente a vitória. O Galo já está classificado, vai garantir o primeiro lugar do grupo. Se vence o Caracas, tem essa vitória que é premiada na Libertadores, na fase de grupos. Então, o Galo, com essa seriedade toda, e a gente já falava ontem, Cirilo, como não tem jogo também no próximo fim de semana, pelo Brasileirão, o Milito tem todo mundo inteiro e não vejo motivo para poupar jogador. Eu acho que tivesse aí numa sequência de 2 jogos, se tivesse jogado com o Bahia ontem e o Bragantino no fim de semana, ele poderia até pensar, né, em alguma alternativa, preservar um ou outro jogador. Agora, sinceramente, na questão física não tem muito motivo, né, Cirilo? Com certeza, lembrando que esse Sport Recife, né, Cláudio, tem jogado regularmente, a Série B não parou, no fim de semana esteve em campo na Arena Pernambuco, no último sábado, saiu derrotado pro Avaí 2-1, o Sport, que é terceiro colocado, vem fazendo parte aí do grupo dos primeiros times aí da Série B do Brasil, vem numa sequência de 2 derrotas, mas é um favorito a acesso, né? Então não é o famoso não é time bobo, né, Claudão? Não é time bobo. E ele tinha vencido todas, né? Agora vieram esses 2 tropeços na Série B, pro Ituano fora de casa e agora em casa. O time teve 2 jogadores expulsos, né? Fez um gol no início do jogo, tava caminhando ali bem, mas 2 jogadores expulsos, o Avaí foi pra cima e marcou 2 gols praticamente nos acréscimos, né? O último foi aos 50 minutos. O Zé Roberto, centroavante, foi expulso, o Alan Ruiz também, meio campista. Boa lembrança, Cláudio. Léo Figueiredo, bom retorno, um abraço, bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo, bom dia, companheiros, bom dia pra todo mundo, muito obrigado, amigo. Descansado, né? Descansado, motivado e pronto. É isso aí, agora só dezembro, Léozão. Léo, só dezembro. Não é com o Michel que resolve isso? Não, senhor. Tá. Ô, Léo, o negócio é o seguinte, o Atlético venceu o primeiro jogo, 2-0, aliás, esse esporte, né, do Mariano Souza foi bastante elogiado pelo Gabriel Milito. São muitos motivos para levar esse jogo do meio de semana a sério, hein, Léo? Não há nenhum motivo para não levar o jogo a sério. Nenhum motivo. O Atlético tem o famoso resultado de 2-0. O resultado de 2-0 é muito perigoso. Perigoso para quem tá perdendo por 2-0. Sempre. Tem um recorte, né? Fala, 2-0 é perigoso. 3-0 nem se fala. 4-0, então o cara larga completamente. Meu Deus do céu. Perigosíssimo. O Atlético tem uma boa vantagem, o Atlético tem um melhor time, o Atlético está no melhor momento, o Atlético tem tudo para se classificar. Porém, não está classificado. Jogar contra o Sport em Pernambuco, fosse, né, Claudião, na tradicional campo do esporte, mais pressão e tudo, agora não. Então, mas acho que o Atlético tem plenas condições de passar, como disse bem o Rezendão, se tem todo mundo disponível e com uma semana aí ainda, não tem jogo no final de semana, não vejo motivo para poupar, talvez se alguém for poupado é uma informação interna, né, de alguém que esteja com algum tipo de perigo no famoso CK, daquele que está detectando algum problema muscular, mas essa paralisação que é devida do Campeonato Brasileiro, que é humana no Campeonato Brasileiro, ela se tem um lado bom nela é que agora os times conseguem ter um respiro, mas depois esse respiro vai ser cobrado. Então, as coisas vão encavalar lá na frente. Menos mal para o Atlético pelo lado técnico, que vai ter o jogo da Copa do Brasil e não é mais um jogo a ser realizado lá na frente com um calendário que já é apertado. Esse recente Sport, as 2 derrotas deram uma chacoalhada lá, porque o Ituano era vice-lanterna ou lanterna da competição quando o Sport perdeu, e perdeu pro Avaí em casa, mas agora ele tem decisão contra o Galo e tem uma decisão do Nordestão lá também. Então uma semana importante para eles lá. Cirilo, com todo o respeito ao Sport, se der a lógica, o Atlético não só se classifica, ele ganha o jogo de novo. Agora, futebol é jogado e por isso favoritismo não se ganha de véspera. O Galo sabe muito bem disso. O detalhe é que o Ituano segue lanterna, né? Segue lanterna. Tem 3 pontos só. Nesse fim de semana jogou contra o Mirassol e perdeu novamente. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo, bom dia. Tudo certo, calendário do futebol brasileiro, né? O Léo falou sobre descanso agora, mas depois vai encavalar. Vamos ver se vai ser mantido o cronograma também, pensando aí na Copa do Brasil, né? Tinha uma margem maior aí até, peguei aqui o calendário para ver, aquela tabela básica, as oitavas estavam previstas, né? Apenas pro fim de julho, começo de agosto. Tem que ver se vai mexer, né, Cláudio? Exatamente, pro Galo é bom, né? Porque nessa data aí de oitavas de final, o Galo já vai ter o Bernard, né? Já verdade. tem o Bernard e já tem quem for contratar também, né? Na janela de transferência. Verdade, a janela já vai estar aberta aí na quinzena anterior. E não assim. tem desfalque pra Copa América, porque vai ser depois da Copa América. Já vai ter passado também a Copa América. Edu, vamos lá. São muitos motivos para levar esse jogo contra o Sport a sério. Você observou
qualidade nesse time do Sport na primeira partida? De fato, quais perigos principais leva esse Sport, que foi bastante elogiado por quem esteve dentro do campo, né? Bastante qualidade no time do Sport. O Sport é melhor do que alguns 2, 3 times que jogam a Série A do Campeonato Brasileiro. Não estou falando em peças, mas estou falando em jogo, conjunto, organização. É bom o time do Sport. E essa derrota para o Avaí tem todo um contexto, né? Jogador expulso ainda no primeiro tempo, o outro expulso muito cedo também, jogou boa parte da partida inteira com 2 a menos e foi segurando até a reta final e acabou sendo derrotado. Mas o Atlético não tem motivo para se preocupar agora, Cirilo. É tempo para treinar, tá tendo. Jogadores à disposição, à exceção do Otávio, o restante o Milito tem disponível. Peça para repor? Tem. Substituto pro Otávio? Tem. Com características diferentes? Sim. Mas da posição, que o simples seria adiantar o Batalha e entrar com um zagueiro na dele. A característica de Otávio e Batalha é um pouco diferente. Por isso o Otávio vinha sendo aproveitado mais como esse primeiro volante, por entregar algo que o Milito precisa no estilo de jogo do Atlético, e que se ele optar pelo Batalha, o Batalha vai ter que começar a entregar um pouco mais. E o adversário é inferior. E o Atlético ainda leva uma grande vantagem, que é o 2 a 0. Motivo para preocupar o Atlético vai ter ali na frente. Quando começar a encavalar jogo, quando não tiver mais data para treino, quando perder outros jogadores para a Copa América, aí sim o Milito vai ter motivos para se preocupar, vai ter que quebrar a cabeça para repor essas perdas, que ainda vai ter a perda do Otávio, porque vai ficar muito tempo longe, vai ficar muito tempo parado, mas para esse jogo, especificamente contra o Sport, o Atlético não tem com o que se preocupar. Claro, o adversário tem qualidade, é bom, mas é muito inferior ao Atlético, e o Atlético ainda leva uma grande vantagem. E a questão de levar a sério ou não, o Atlético tem um exemplo recente, né? Ainda tá quente a eliminação do ano passado pro Corinthians, que o Atlético não levou a sério. O Atlético, que eu digo, é o treinador, era o responsável por montar a equipe. Não dá nem para dizer que não tenha levado a sério. É porque ele imaginou que o próximo jogo, que era um clássico, se eu não estiver enganado, o jogo de Uberlândia, fosse ser mais complicado. E o resultado era o mesmo. Exato, tinha uma vantagem muito grande diante de um Corinthians que estava mal pra caramba na ocasião. Mas você não despreza e não menospreza um mata-mata e nem um adversário, independentemente dele ser Corinthians e o Sport. E outra coisa que o Atlético precisa se preocupar e tirar como lição é que no último jogo dele, ele foi derrotado pelo placar que o Sport precisa para pelo menos levar o jogo para os pênaltis. Então tem que estar com o alerta ligado. Um jogo diante do Peñarol que o Atlético dominou com posse de bola, não jogou fechadinho, não tomou pressão hora nenhuma, não foi sufocado pelo Peñarol em momento algum, mas perdeu. Perdeu por 2 a 0 em bolas paradas que decidem campeonatos, decidem mata-mata, decidem um jogo, como decidiu em Montevidéu, e perdeu para um time que é inferior. O Peñarol é inferior ao Atlético. Então isso tudo pesa. O Atlético tem que ter tirado lições desse jogo, assim como o Sport, eu acredito que estudou, o Sousa estudou o Atlético desse jogo, estudou o que o Peñarol fez e também deve levar para esse jogo algo parecido, ter tirado lições do êxito do Peñarol diante do Atlético. Foi a primeira derrota pro Milito. É futebol, Cirilo. Por mais que o Galo seja favorito, tem uma grande vantagem, tem que levar muito a sério. Porque o futebol pede isso, um mata-mata pede isso, e independentemente da qualidade do adversário, também. Siga, Cláudio. E o Léo Figueiredo citava aí a Ilha do Retiro, né? Que é o campo do Sport, está passando por reformas. E o Galo jogou na Arena Pernambuco uma vez só. Perdão. Uma vez só, e muda muito o jogo, né, Léo? É diferente, né, Cláudio? O aspecto, você vai jogar na ilha, né? É a casa do esporte, a torcida faz aquela barulhada, tem a sirene, né? Não é lá que tem a sirene e tal. Então, a Arena Pernambuco já é um estádio, como diz o Alexandre Simões, mais neutro. Não tem a torcida tão próxima e tudo. E o esporte vai tentar, o esporte precisa de tudo nesse momento, né? Se ele tem um time inferior, tá com um placar negativo, ele precisa tentar tudo que ele consegue dentro e fora de campo. A torcida do esporte é uma torcida barulhenta, é uma torcida intensa, é um time popular no Nordeste. Então, acho que jogar na Arena Pernambuco é melhor pro Galo também. Eu tô pra te dizer que a pressão na Arena Pernambuco é maior do que na Ilha do Retiro, e a arquibancada mais perto do campo que a da Ilha do Retiro. Pelo que eu tô lembrando, acho que é. Mas eu concordo com vocês. A preferência do torcedor e do esporte, não tem dúvida que a Ilha do Retiro, pela tradição, pelo... Tem uma outra situação, a localização também. Longe. A Arena Pernambuco é longe, o torcedor... É aquela coisa, acostumado, né? Igual o torcedor do Cruzeiro. O Independência é pertinho do campo, aquela coisa, mas o torcedor do Cruzeiro gosta de jogar e de ir no Mineirão. O Cruzeiro gosta de jogar no Mineirão.
O Sport gosta de jogar na Ilha do Retiro, o Náutico no Aflitos, o Santa Cruz lá no Arrudão. A turma não gostou, não se adaptou à Arena Pernambuco, mas lá é bem pertinho do gramado. A capacidade dela, Edu e Cláudio e Léo, é 45 mil torcedores. Contra o Brusque, fim de semana anterior, 25 mil torcedores. Nesse fim de semana, contra o Avaí, apenas 13.400. Então, talvez um ambiente mais frio mesmo. É longe. O pessoal não vai. E o Galo jogou lá uma vez só. Foi em 2013, em agosto, contra o Náutico, nem foi contra o Sport. Ou seja, Galo e Sport vai ser a primeira vez esse duelo na Arena Pernambuco. O Galo tinha acabado de ser campeão da Libertadores, estava naquela ressaca ali em 2013, foi 0-0, mas o time era aquele time que tinha ganhado a Libertadores, com o Vitor Hugo, Marcos Rocha, Léo Silva, Hever. Era um timaço do Galo, né, Cirilo? Mas foi um 0-0 nesse jogo contra o Náutico e agora o Galo estará de volta na Arena Pernambuco. Eu mesmo não conheço. Eu vou fazer o primeiro jogo na Arena Pernambuco, não tinha feito jogo lá ainda, vamos fazer esse meio de semana. Então daqui a pouquinho, Cirilo, a gente volta com mais do Galo aqui no Rádio Esportes, projetando aí esse provável time. Será que vai batalha no meio campo mesmo? Se não for, qual que é a outra possibilidade? E o Scarpa, tá garantido no jogo ou não? Daqui a pouquinho a gente traz aqui no Rádio Esportes. Combinado, Cláudio. Quarta-feira, atenção, hein? Você estava se programando para acompanhar o jogo às 7. Se programe para acompanhar o jogo às 8. Mudança dias antes do confronto. Arena Pernambuco, quarta-feira, 8 da noite. Esporte e Atlético. Sabe qual a grande notícia disso? Vai ter turma do bate-bola. É isso aí, meu O garoto. esquenta começa às 6 do mesmo jeito. Já começa às 6 com a turma do bate-bola bombando, já acionando o Claudião, o Caixa, todo mundo lá. É isso aí. Só um detalhe, viu, Cirilo? Foi uma modificação da CBF pela justificativa e ajuste de tabela. É situação de TV mesmo. Não teve nada demais, não. 8 da noite, então 1 hora a mais, né, pro torcedor poder chegar lá na Arena Pernambuco, que tem realmente um acesso mais difícil lá pro pessoal do esporte. Vocês falaram aí da turma do bate-bola, só lembrando, pessoal, que hoje não teremos nossa mesa redonda nessa segunda-feira em virtude da transmissão do América. A gente vai fazer a mesa redonda quinta-feira pós-jogo do Galo aí contra o Esporte, com toda a repercussão, tá certo, Cirilo? Certíssimo, Cláudio.